Olá a todos, meu nome é Eduardo Teixeira, vou fazer uma apresentação sobre sedação, anestesia e analgesia. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje neste simpósio de dor, um agradecimento especial à doutora Karina Alvarenga e à Associação Médica de Patos de Minas. Bom, sedação, anestesia e analgesia são três conceitos que andam juntos na prática médica do dia a dia, principalmente quando falamos de pronto-socorro, CTIs e blocos cirúrgicos, algumas vezes em procedimentos ambulatoriais e ainda nos nossos consultórios, dependendo das medicações prescritas. Nós vamos começar falando da anestesia, pois o conceito de anestesia moderna engloba estes 5 componentes, onde estão a analgesia, a inconsciência, onde entra a sedação e hipnose, a amnésia, a imobilidade e a atenuação de respostas autonômicas a estímulos nociceptivos. No pé da letra, a anestesia é o estado de total ausência de dor e outros estímulos sensoriais durante o procedimento. E nós podemos classificar a anestesia em alguns tipos. Nós temos a anestesia local, que pode ser administrada unicamente ou assistida com monitorização ou sedação, dependendo do estado físico do paciente. Nós temos a anestesia geral, que pode ser inalatória, venosa, balanceada, que mistura tanto medicações inalatórias quanto venosas. E nós temos ainda a anestesia combinada, que pode ser combinada com bloqueios regionais. E daí nós temos a anestesia regional, que entram os bloqueios do neuroeixo, por exemplo, a anestesia peridural e a anestesia subaracnoide, ou mais conhecida como raquianestesia. Nós temos os bloqueios de nervos periféricos e ainda a anestesia intravenosa, ou conhecida como anestesia de Beer. Vamos falar de sedação, que do latim sedare significa acalmar, serenar. Nós temos uma resolução do CFM que diz que sedação é um ato médico realizado mediante a utilização de medicamentos com o objetivo de proporcionar conforto ao paciente para a realização de médicos ou odontológicos. Esta mesma resolução do CFM classifica a sedação em leve, moderada e profunda. Na sedação leve, nós temos que o paciente responde a comandos verbais, mas mesmo assim a sua função cognitiva e a coordenação motora podem estar comprometidas. As suas funções cardiovascular e respiratórias não costumam apresentar comprometimento. Na sedação moderada, os pacientes já respondem a um estímulo verbal isolado ou acompanhado do estímulo tátil. A via aérea, na maioria das vezes, é permeável, com ventilação espontânea, e a função cardiovascular se mantém adequada. Na sedação profunda, o paciente já dificilmente é despertado por comandos verbais. Ele responde a estímulos dolorosos. A ventilação espontânea, ela pode estar comprometida ou ser insuficiente. Pode haver ainda necessidade para manutenção da via aérea pérvia. E a função cardiovascular geralmente ainda é mantida. Na prática médica diária, você separar a sedação leve, profunda e a moderada, às vezes é um pouco difícil, fica subjetivo. Aqui eu tenho um esqueminha, você faz um estímulo verbal, resposta adequada, uma sedação consciente, ou moderada, ou leve. Se não tem resposta ao estímulo verbal, você faz um estímulo leve. Se responde, é uma sedação moderada.
Se não responde, provavelmente você parte para um estímulo físico vigoroso, né? Se tiver uma resposta reflexa, podemos considerar uma sedação profunda. Se não houver resposta, provavelmente esse paciente está sob anestesia geral. Junto desse esquema, nós podemos ainda avaliar parâmetros do paciente, como frequência cardíaca, frequência respiratória, estímulos óculos motores, né, para a gente poder tentar avaliar a profundidade da sedação. Para nos auxiliar ainda nestes parâmetros, né, para a gente conseguir saber como está a profundidade da sedação ou anestesia do paciente, nós temos alguns outros aparatos, né? Esse aqui é um aparelho que se chama BIS. Por exemplo, ele mede as ondas cerebrais, né? Ele capta as ondas cerebrais dos pacientes, né? Transforma em uma escala numérica de 0 a 100, onde 100 é o paciente consciente e 0 é uma supressão de onda, e você consegue ver se o paciente está em sedação leve, profunda ou anestesia geral, se a anestesia geral está superficial ou se a anestesia geral está profunda, por exemplo, né? Então nós temos aqui os parâmetros, 100 consciente, 80 sonolento, 70 é uma hipnose superficial, 55 já é uma hipnose intermediária, abaixo de 40 já é uma hipnose profunda, né? E o 0 é a supressão de onda. Nós temos ainda escalas, né, que a gente pode fazer avaliação da sedação. As mais comuns utilizadas são a escala de Richmond-Hess e a escala de Ramsay. São muito utilizadas em centro de terapias intensivas, né, para a gente poder avaliar como está a sedação do paciente, né, se o paciente está bem sedado ou se o paciente está agitado, combativo. A escala de Ramsay é mais simples, ela vai de grau 1 a 6. Né? O grau 1 é o paciente combativo, né? O grau 2 já é um paciente de conduta agressiva, o grau 3, né, são pacientes já sedados com movimento despropositados, frequentes, ou que briga com o ventilador, o grau 4 é um paciente ainda intranquilo, o grau 5 paciente alerta, porém calmo, e o grau 6 é aquele paciente sem resposta a estímulos tanto verbais quanto físicos. Quando a gente fala de medicações, sedativos, indutores de anestesia, anestésicos, hipnóticos, a gente sempre tem que pensar onde estas medicações atuam. E nós temos uma vasta gama de tipos de receptores e neurotransmissores onde essas medicações vão agir para ter o seu efeito. Entre os neurotransmissores, nós vamos dividir aqui didaticamente entre excitatórios e inibitórios. Os neurotransmissores excitatórios, nós temos o glutamato, onde entra a AMPA, o K, o NMDA, o aspartato, ATP, substância P, NKA e NKB. Aqui, para a gente, o mais importante desses neurotransmissores excitatórios é o NMDA, que atua via glutamato. Entre os inibitórios, nós temos o GABA, a glicina, noradrenalina, serotonina, adenosina, acetilcolina, somatostatina, as encefalinas, endorfinas e dinorfinas. Esses três últimos fazem parte dos receptores opioides. E o mais importante aqui para o nosso início é o receptor GABA. Vamos então falar deste receptor, o ácido gama-aminobutírico, ou GABA. Ele representa 1/3 das sinapses cerebrais. Está localizado no córtex, no cerebelo, gânglios da base e medula espinhal. Ele possui sítios onde atuam medicações e substâncias. Por exemplo, nós temos um sítio para os barbitúricos, para o etomidato, que é um hipnótico, o propofol, que é um hipnótico, para os esteroides, para o alotano, que é um anestésico inalatório. O álcool também atua aqui, e nós temos um sítio benzodiazepínico. Quando as medicações encaixam nestes sítios, há um influxo do íon cloreto para dentro da célula, fazendo uma hiperpolarização da membrana. A interação das medicações com neurotransmissores inibitórios deste GABA produz estes efeitos:
ansiólise, sedação e hipnose. Esses três, hoje em dia, sabemos que a porcentagem de receptores ocupados vão fazendo com que a sedação fique mais profunda e chegando em hipnose. Isso explica porque doses maiores sedam mais e porque sinergismo entre medicações que atuam no GABA diminui a dose de uma medicação, tendo um efeito adequado. Então, além da sedação, ansiólise e hipnólise, nós temos ainda efeito anticonvulsivante, relaxamento muscular, amnésia anterógrada, que é mais bem vista com os benzodiazepínicos, e nós temos ainda depressão cardiovascular e depressão respiratória, sendo estes dois dose dependentes também. Vamos então falar de medicações que atuam nesse receptor. Os benzodiazepínicos, que são medicações que possuem estrutura química de um anel benzeno com um anel diazepínico, daí o seu nome, podem ser classificados entre ação curta, ultracurta, intermediária e prolongada. Temos aqui medicações que são via oral, que servem para tratamento de ansiedade, crise, transtornos de ansiedade e também de insônia. E nós temos aqui o midazolam, o lorazepam e o diazepam, que são os benzodiazepínicos que existem em apresentação venosa para sedação. O lorazepam não é disponível no Brasil, apenas nos Estados Unidos, e lá ele é a droga de escolha para tratamento de crises convulsivas. O midazolam é o benzodiazepínico mais utilizado na prática médica. Ele é usado para sedação ambulatorial, sedação em cirurgias, sedação no CTI, como ansiolítico e pré-medicação no pré-operatório. Ele tem uma ação rápida, assim que feito endovenosamente, com um volume de distribuição rápido e meia-vida curta. Então, ele tem uma ação rápida e curta duração. Já por via oral, a biodisponibilidade da medicação cai em 50% devido à primeira passagem hepática. E a concentração plasmática já tem um pico entre 30 e 80 minutos, então demora mais a ação. Ele tem um metabolismo hepático, certo? E tem um metabólito ativo que é excretado via renal. Então, a sua metabolização ela é influenciada pela idade, pela obesidade, pela cirrose hepática e insuficiência renal. O diazepam possui características semelhantes ao diazepam, porém a sua vida média é um pouco mais longa, ele faz mais depósitos e o seu metabolismo ele tem uma ação maior da idade, da obesidade, da cirrose hepática e insuficiência renal. Então, o seu uso vem caindo em relação ao uso do midazolam. O midazolam cresceu muito o uso e o diazepam está ficando em desuso por causa dessas propriedades. Hoje em dia a gente sabe que em idosos, principalmente, temos que tomar muito cuidado com a administração de diazepam pela sedação prolongada. Falando em benzodiazepínicos, a gente não pode também deixar de falar do flumazenil. O flumazenil é o primeiro antagonista benzodiazepínico que foi aprovado para uso clínico. Ele é um antagonista competitivo dos sítios GABA e, porém, ele tem curta duração. Então o paciente tem que ser reavaliado e às vezes dado algumas doses a mais para ver se o efeito do benzodiazepínico está passando, certo? E o interessante é que ele é usado não só para reverter ações benzodiazepínicas, mas também usado para tratamento de algumas intoxicações que aparecem no pronto-socorro. Por exemplo, hidróxido de coloral, cannabis, intoxicação por carbamazepina, intoxicação alcoólica aguda e também por antihistamínicos. Continuando as medicações que atuam no receptor GABA, nós temos os hipnóticos. Os hipnóticos são usados também para sedação, para indução de anestesia, para intubação orotraqueal e também dos CTIs.
Os hipnóticos, aqui vou apresentar para vocês 3 classes. Nós temos os barbitúricos. Né? O barbitúrico mais conhecido é o tiopental e o fenobarbital. O tiopental foi um marco na anestesia porque ele foi o primeiro anestésico venoso descoberto em 1934. Foi muito usado durante muito tempo, mas hoje as suas principais ações são substituídas por um anestésico mais novo, o Propofol. O tiopental, ele também, hoje em relação ao Propofol, ele está em desuso por 2 outras características também. Ele induz porfiria em pacientes e ele tem uma injeção dolorosa. O Propofol, quando foi descoberto, também tinha uma injeção dolorosa, porém, algumas formulações mais novas diminuem essa ardência ao ser administrado. O Propofol é um alquinofenol, né? E além do receptor GABA, ele atua em outros receptores, no receptor de glicina, né, que também ajuda na hipnose. Ele aumenta a contração de dopamina, né? Isso dá uma reação de bem-estar nos pacientes ao acordar. Ele diminui a liberação de serotonina, ou seja, ele tem uma ação antiemédica, só que temos que tomar cuidado, pois ele tem um efeito cardiodepressor muito grande, né? Ele é depressor hemodinâmico, ele tem ação no sistema nervoso simpático e nos baroreceptores também. Então, pacientes hipovolêmicos temos que tomar cuidado com o uso do Propofol. E uma coisa muito importante do Propofol é que ele tem uma característica, uma meia-vida contexto dependente, que a gente chama. O que significa isso? Significa que você pode usar o Propofol em bombas de infusão por longos períodos, né? Como a metabolização dele é muito rápida, mesmo com longos períodos, você desliga a medicação e o paciente acorda rapidamente. O Propofol é um hipnótico de ação muito rápida. E nós temos também um outro hipnótico, que é o etomidato, um derivado imidazólico. O etomidato, quando foi descoberto, ele tem uma característica que acharam que ele seria um anestésico muito bom, porque ele promove uma estabilidade hemodinâmica em relação ao tiopental e ao Propofol. E até hoje ele ainda é o anestésico de escolha para a indução de pacientes com hipovolemia e com sepse, pela estabilidade hemodinâmica. Porém, com o tempo, estudos descobriram que ele aumentou a mortalidade em pacientes graves no CTI, porque ele faz uma supressão adenocortical. Então, isso acabou limitando o seu uso, principalmente em doses subsequentes e bombas de infusão, certo? Falando de hipnóticos até aqui agora, nós falamos apenas de sedação. Nós não vimos nenhuma medicação que produz sedação com analgesia ainda. Então, continuando os hipnóticos, eu vou falar um pouquinho para vocês da cetamina ou ketamina. Tá? A ketamina, ela atua num receptor diferente do GABA, em receptores diferentes do GABA. Tá? Ele faz uma reinibição da ativação de receptores via glutamato, o NMDA, um receptor aí que está localizado no sistema límbico e córtex. Ele faz uma inibição da atividade excitatória. Tá? Ele está presente também na medula espinhal, tá? Com efeitos antinociceptivos e inibe a liberação de acetilcolina. A ketamina ainda atua em receptores nicotínicos, colinérgicos, atua nos receptores opioides, muscarínicos, monoaminérgicos e em canal de cálcio voltagem dependente. A ketamina, atuando nestes receptores, além de sedação e hipnose, ela produz analgesia. Falando no receptor NMDA, é o N-metil-D-aspartato, né? Um receptor excitatório que via glutamato, né? Onde você tem um influxo de cálcio para as células, fazendo despolarização. Né? A ketamina atua nesse receptor, barrando o influxo deste cálcio, né? Fazendo então mudanças na polarização da membrana. Ele inibe o receptor. A ketamina, por atuar no tálamo
e no córtex produz uma anestesia dissociativa, né, com efeitos psicotrópicos que são diminuídos quando você usa a ketamina junto com medicações que atuam no receptor GABA, por exemplo, os benzodiazepínicos, né? A ketamina aqui, ela tem um efeito estimulante cardiovascular, porque ela tem uma ação na via simpática e produz broncodilatação. Além de sedação e hipnose, ela tem um interesse atual hoje no tratamento de hiperalgesias, tolerância a opioides e na depressão, principalmente quando relacionada com a dor crônica. Outra classe de hipnóticos, né? O alfa-2 agonistas. Nessa classe, nós temos a clonidina e a dexmedetomidina, que são as medicações mais utilizadas. A dexmedetomidina tem uma afinidade muito maior pelos alfa-2 agonistas. A clonidina tem uma afinidade menor pelos alfa-2 e atua em alfa-1 também. Então, nós vamos falar mais da dexmedetomidina por ter uma ação melhor do que a clonidina. E uma coisa importante aqui dos alfa-2 agonistas, eles não induzem depressão respiratória importante. Eles têm ativação de receptores tanto localizados supraespinhais quanto espinhais e também promovem analgesia. Aqui um pouquinho dos receptores alfa-2. Eles são localizados tanto no sistema nervoso central, lá no tronco encefálico, no nervo vago, está no sistema nervoso periférico, né, na substância gelatinosa do corno dorsal da medula espinhal, por exemplo. Encontra-se também nas plaquetas, rins, fígados, pâncreas e no olho. Aqui um esqueminha, a dexmedetomidina vem no receptor alfa-2, faz um feedback negativo e diminui a eliminação da liberação da norepinefrina, noradrenalina. Os receptores alfa-2 têm algumas subdivisões e aqui nós temos quais são as principais características deles. Os alfa-2A produzem analgesia, hipotensão e bradicardia, sedação, hipnose, tem efeito anticonvulsivante, inibe liberação de noradrenalina e potencializa a ação de outros anestésicos. Quando você usa o alfa-2 agonista, você pode diminuir o uso de outras medicações anestésicas durante um procedimento ou diminuir a dosagem dos sedativos. O alfa-2B produz vasoconstrição e hipertensão arterial. O alfa-2C produz analgesia, hipotermia, inibe recaptação de catecolaminas e tem um efeito comportamental. Vamos falar então da dexmedetomidina. Tá? Ela hoje tem sido muito utilizada para sedação ambulatorial, também sedação no CTI e ainda é um adjuvante anestésico durante a anestesia, né? Como ele tem uma ação analgésica, ele tem um efeito poupador de opioides. Você diminui a dosagem de opioides durante o procedimento. Certo? E a dexmedetomidina também pode ser usada como um ansiolítico, uma pré-medicação pré-operatória. Por não atuar no receptor GABA, ela simula um sono mais natural. Tá? E dependendo da dosagem, os pacientes são facilmente acordados e são cooperativos durante o procedimento. Como os alfa-2 agonistas têm uma ação no comportamento do paciente, eles têm sido muito usados no CTI e os estudos mostram uma diminuição do delírio de pacientes sedados no CTI. O uso da dexmedetomidina, ela auxilia no desmame ventilatório e no desmame de sedação de pacientes. Bom, esses dois últimos hipnóticos que falamos já incluíam a analgesia. Então vamos falar um pouco de analgesia. Mas antes disso, vamos lembrar que a dor ela é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano tecidual real ou potencial, ou descrito nesses termos. A analgesia ela é uma boa abolição da sensibilidade à dor, sem supressão de outras propriedades sensitivas e sem perda de consciência na maioria das vezes. É uma condição em que se percebe os estímulos dolorosos, mas que eles não são interpretados
como dor. Aqui um esquema, um desenho, né, da modulação da dor. Eu não vou entrar em detalhes de vias de dor, né, isso já foi falado aqui no simpósio, mas aqui é só um esqueminha para vocês lembrarem que nós temos os estímulos dolorosos lá na periferia, né, que vem pela medula espinhal, sobe tronco encefálico, mesencéfalo, vão lá nos tratos ascendentes, chega no tálamo e hipotálamo, onde tem uma resposta neuroendócrina, atingem o córtex somatosensitivo, né, onde você tem uma representação espacial da dor, vem para o córtex frontal, né, você tem uma cognição da dor, atinge o sistema límbico, né, você tem então uma ação psicoafetiva da dor, e temos também as vias descendentes inibitórias, né, como a substância cinzenta periaquidutal e o corno dorsal, né, da medula espinhal. Certinho? Então, onde nós podemos agir nessas vias, né, para causar analgesia, para diminuir, né, a nocicepção? Nós temos estas localizações e estas medicações, né? A transdução lá do estímulo nociceptivo, né? O que pode atuar ali? Nós temos os anestésicos locais, né, que atuam na transdução, e nós temos ainda os anti-inflamatórios e analgésicos, né? Nós temos lá os nervos aferentes primários, né, com a transmissão do estímulo, e ali nós podemos usar bloqueios do neuroeixo, a raquianestesia, a peridural, né, com anestésicos locais para bloquear essa transmissão. Se você ainda usar um opioide intratecal ou peridural, você atua na modulação da dor. E se você faz um opioide sistêmico, você atua, além da modulação, na percepção da dor. Muito bacana esse esquema. Vamos falar um pouquinho então dos anestésicos locais, né? Eles bloqueiam a condução nervosa do estímulo, né? Lembrar que de forma reversível, né? Os anestésicos locais, nós temos anestésicos de curta duração, média e longa duração, né? Eles atuam na membrana celular, bloqueando o processo de excitação e condução. Eles interrompem a condução do estímulo nervoso, bloqueando os canais de sódio. Consequentemente, eles impedem deflagração de potenciais de ação. Aqui são as classificações dos anestésicos locais, os ésteres e as amidas. Os ésteres estão em desuso porque causavam muitas reações alérgicas, e as amidas hoje, os mais usados na prática médica são a lidocaína, a bupi ou a levobupivacaína e a ropivacaína. Aproveitando que estamos falando de anestésicos locais, eu vou falar um pouquinho de anestesia regional, por exemplo. A peridural e a raquianestesia, em relação a procedimentos, diminui mortalidade, diminui morbidade, né? Diminui chance de tromboembolismo, trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, diminui depressão respiratória, porque você não tem que fazer muitos anestésicos narcóticos, diminui sangramento por induzir hipotensão e diminui infarto agudo do miocárdio, né? Por diminuir a sensibilidade à dor no pós-operatório. Outras vantagens dos bloqueios são que a gente diminui o consumo de anestésicos, né, como eu já tinha falado. Quando você faz uma anestesia combinada, um bloqueio com anestesia geral, você tem uma extubação precoce, diminuição do tempo de recuperação pós-anestésico, você diminui o consumo de analgésicos no pós-operatório, melhora a dor, né, o controle da dor. Você tem mobilidade precoce do paciente, satisfação, lógico, né, porque vai sentir menos dor, e até alta precoce. Então é muito usado em cirurgias ambulatoriais. Aqui um esquema de dermátomos para você ver até onde os bloqueios podem atingir para fazer umas cirurgias, né? Cesárea, hérnia, cirurgias de quadril, membros inferiores, cirurgias de próstata, cirurgia vaginal, né? E perianal, por exemplo. Temos também os bloqueios periféricos,
onde nós utilizamos anestésicos locais, né? Nós temos que é um bloqueio mais seletivo, com qualidade e segurança. Hoje os bloqueios são feitos sob ultrassonografia. Você vê a imagem, um bloqueio do plexo braquial feito com ultrassom. Olha que linda essa imagem, né? Você vê a musculatura, vê a artéria, você vê aí o plexo nervoso. Então você vai com a agulha, consegue bloquear o plexo sem lesar outras estruturas, né? Fazendo menos dosagem de anestésico, porque você tem a visualização da expansão do espaço perto do nervo e você também não tem lesão nervosa, né? E outra coisa importante, os bloqueios periféricos têm menos efeitos colaterais do que os efeitos do que os bloqueios do neuroeixo, né? E faz uma analgesia mais prolongada, até 18 a 36 horas, dependendo do tipo e dosagem anestésica que se usa, né? E aqui ainda se podem passar também catéteres, né? E você pode fazer uma analgesia contínua ou controlada pelo paciente. Bom, vamos falar de outras drogas que induzem sedação e analgesia. Nós temos os opioides, né? Nós temos uma função fisiológica endógena que dá supressão da dor, né? Onde nós temos as encefalinas, endorfinas e dinorfinas que atuam em receptores opioides, fazendo essa supressão endógena. O mecanismo de ação dos opioides, eles acoplam-se a receptores da proteína G, diminuem o AMP cíclico dentro da célula, um influxo de cálcio para a célula e fazendo uma hiperpolarização, tanto pré quanto pós-sináptica. Eles atuam em áreas de percepção, integração e resposta do estímulo doloroso. Aqui, os receptores opioides. Os mais importantes são Mi, Kappa e Delta, né? Eles são localizados em áreas supraespinhais, lá na substância cinzenta periaquedutal, nos núcleos da RAF, amígdala, hipotálamo e corpo estriado, também nas regiões espinhais, na substância gelatinosa do corno dorsal, nos gânglios das raízes dorsais e também em tecidos periféricos, né? Nos neurônios aferentes primários e também em articulações. Aqui, falar um pouquinho mais dos receptores, né? Os Mi, nós temos o Mi1 e o Mi2, o Kappa e o Delta. O Mi produz analgesia, todos eles, né, na verdade, produzem analgesia espinhal. Só o Mi2 que não produz analgesia supraespinhal, o Kappa e o Delta também, certo? Eles ainda produzem alguns efeitos colaterais, né? Retenção urinária, hipotermia, né? Produz bradicardia, diminui trânsito intestinal, depressão respiratória, produz dependência, né? Nós temos que o Kappa produz sedação, disforia, o Delta tem depressão ventilatória, produz dependência também, retenção urinária e constipação. Muitas das vezes, os efeitos adversos de opioide amarram a sua utilização na prática clínica. Mas aqui eu vou mostrar para vocês que os efeitos adversos mais comuns são prurido, náuseas e vômitos e retenção urinária e constipação. A depressão respiratória gira em torno de menos de 1% dos efeitos adversos dos opioides e são mais comuns quando feitos endovenosamente. A prática clínica do uso oral de opioides, a depressão respiratória, ela comumente não é vista. Eles ainda produzem espasmos de ode, rigidez muscular, disforia, né? Nós temos a tolerância, né, no uso crônico, a farmacodependência, né? Se quando retirados, né, do tratamento do paciente agudamente, pode provocar abstinência e ainda hiperalgesia. Então, o uso de opioides, também tem que haver um escalonamento aí para desmame das medicações. Vamos falar da morfina. A morfina é o primeiro opioide, né, natural. Foi a primeira droga isolada do ópio. Ela é um agonista Mi-padrão, onde todos os outros opioides são comparados a ela. Tá? É um analgésico potente que tem uma boa ação
tanto ansiolítica quanto sedativa. Atua no sistema nervoso central, medula espinhal, tecidos periféricos e na modulação da percepção da dor. É metabolizada pelo fígado, tá? E 10% dos seus metabólitos são ativos e tem boa potência e uma duração de 6 a 8 horas. Mais 2 opioides que são análogos à morfina. Nós temos a metadona, tá? Ele é um opioide sintético com alta potência analgésica. É um agonista Mi semelhante à morfina, porém tem uma vida de eliminação longa. Tá? Ele é muito utilizado em dor crônica e doses subsequentes vão fazendo um acúmulo da dose. Então, a eliminação é mais longa. E uma coisa bastante importante aqui da metadona, o que ajuda ela a ser usada na dor crônica, além da sua eliminação longa, é que ela também atua em outro receptor além do opioide, que é no receptor NMDA. Nós temos a oxicodona também, que é um análogo semissintético da morfina, com uma potência 2 vezes maior, tá? E tem uma apresentação com liberação prolongada. Aí, quando for prescrever a oxicodona, lembrar que a liberação prolongada, se o paciente está com muita dor, você tem que associar algum outro opioide de liberação curta, porque a sua liberação prolongada vai fazer com seu tempo de ação, né, com a sua ação demore a acontecer. Então, o paciente continua tendo dor se você não prescreve uma outra medicação de ação curta, que inicie logo a ação até a oxicodona fazer efeito. Vamos falar então um pouquinho de opioides fracos, que talvez sejam os mais utilizados aí na prática clínica. Nós temos a codeína, que também é um opioide natural, ela tem baixa afinidade pelos receptores opioides. É usada no tratamento tanto de dor leve quanto moderada, tá? Ela tem 1/60 da potência da morfina, tá? E a gente encontra no mercado, né, muitas das vezes a codeína associada a anti-inflamatórios, tá? Uma coisa interessante também é que a codeína ela diminui o limiar de tosse, né? Então pacientes que têm tosse podem usar codeína para melhorar os seus sintomas. Desculpa, é isso mesmo. Vamos falar da meperidina ou peptina. Ela é um opioide sintético, né, com moderada afinidade aos receptores opioides. Ela é 1/10 da potência da morfina. Tá? Você lembra lá que os opioides causavam bradicardia? A meperidina é o único opioide que não causa bradicardia. Pelo contrário, ela causa uma taquicardia. Hoje, ela é muito usada no tratamento de tremores pós-operatórios de pacientes que têm hipotermia. Tá? E elas devem ser usadas com cautela em pacientes que usam IMAL. Né? Pacientes que usam antidepressivos da classe IMAL, porque eles têm uma interação medicamentosa com o IMAL. Vamos falar do tramadol. O tramadol ele é um análogo da codeína, né? É um agonista Mi fraco. E o que a gente vê na prática clínica do tramadol, né? Quando a gente usa uma dose maior que 1 mg por quilo, né, a gente tem uma liberação de serotonina, né, que causa tontura, náuseas e vômitos. E ele ainda diminui o efeito dos antieméticos que atuam nos receptores de serotonina, os cetrons, Nausedron, Gatizetron, por exemplo. Então, a ação deles com o tramadol bloqueia a ação desses antieméticos. O tramadol também deve ser usado com cautela em pacientes com uso de antidepressivos da classe IMAL e também em pacientes com histórico de epilepsia. E nós temos a nalbufina, né, que é um opioide fraco, agonista-antagonista. Ele é agonista do receptor kappa, mas ele antagoniza o receptor Mi. Ele é capaz de antagonizar, então, a depressão respiratória, mas mantém a analgesia do paciente. Tá? A nalbufina ela tem um efeito teto, por ser um opioide de afinidade fraca. Então, quando você usa a nalbufina para dor nos pacientes e não adianta, se você por exemplo, ocupa os receptores
opioides, se depois você usa um outro opioide mais forte, ele não vai fazer efeito, porque a nalbuphina já está ocupando os receptores. Tá? Hoje, na prática médica, ele é mais usado para tratamento do prurido causado pelos próprios opioides. E nós temos também os opioides potentes. Estes opioides são mais usados em sedação com analgesia e anestesia geral. Indução, manutenção de anestesia geral e na sedação junto com benzodiazepínicos ou hipnóticos. Tá? Pode ser usado também em bloqueios periféricos, né? O uso intratecal, na anestesia subaracnoide e epidural. Tá? Nós temos os opioides potentes que nós usamos na prática clínica, são o fentanil, o sulfentanil, alfentanil e o remifentanil. O fentanil é o mais usado, né? Usado muito em CTU junto com midazolam para sedação dos pacientes. Ele é um derivado sintético da morfina, porém com uma potência de 50 a 100 vezes maior. O sulfentanil, também um agonista Mi, já tem 2.000 a 4.000 vezes a potência da morfina, 10 a 15 vezes a potência do fentanil, olha só. Nós temos o alfentanil, que é um derivado sintético que é similar ao fentanil, porém com uma potência aí 10 a 20% menor, e ele é um opioide que tem ação rápida e curta duração. E nós temos hoje o remifentanil, um opioide sintético, também derivado do fentanil, com a duração ultra curta. Ele é metabolizado no plasma, diferente dos outros opioides que são metabolizados pelo fígado, né? Ele tem uma característica que também é chamada meia-vida contexto dependente. Lembra que o propofol também tinha essa característica? Então ele pode ser usado em bombas de infusão durante longos períodos, que assim que se desliga a medicação, rapidamente o corpo metaboliza a medicação e o paciente acorda. O remifentanil tem uma outra propriedade, como ele tem metabolismo plasmático e é de ultra curta duração, quando você tira ele do paciente, esse paciente pode ter hiperalgesia. Então, quando você usar o remifentanil, você tem que usar algum outro opioide, né? Ou alguma outra medicação analgésica para evitar esse tipo de hiperalgesia. Aqui um gráfico que mostra o tempo necessário para diminuição de 50% na concentração plasmática dos opioides potentes quando você desliga eles de uma infusão contínua. Então você vê aqui que o remifentanil, a duração de infusão ela não influencia no tempo para a queda da concentração plasmática. O sulfentanil já tem uma curva característica, o alfentanil também, e olha o fentanil. O fentanil, curtas durações de infusão contínuas fazem com que o seu tempo de vida média demore mais a cair. Então, pacientes de CTI sedados com fentanil e sedados com midazolam, né, demoram mais a despertar por causa desta característica. Esse gráfico é muito bacana, é muito interessante a gente ter o conhecimento deste gráfico. Lembrando que o fentanil também é encontrado, né, de forma na apresentação transdérmica, muito usado para dor crônica de pacientes. Tá? Então é interessante, né? Ele tem uma duração aí, no PET tem duração de 72 horas. A gente tem alguns análogos da morfina também com apresentação transdérmica hoje, a gente encontra no dia a dia. Falando em opioide, a gente não poderia deixar de falar também do seu antagonista, a naloxona. Ela é um antagonista opioide puro, ela reverte os efeitos de todos os receptores opioides, Mi, kappa e delta. Ela é a droga de escolha para reversão de depressão respiratória. Tá? É uma medicação que tem uma duração de 30 minutos, então dependendo da dose do opioide que você tem dado ou qual opioide você fez e se você quer a reversão, doses têm que ser fracionadas de pouco em pouco e repetidas. O paciente tem que ser reavaliado de tempo em tempo. E se você faz uma dose muito alta da naloxona, você pode ter alguns efeitos colaterais, né? Você pode causar um efeito de abstinência do opioide, né? Porque a naloxona vai ocupar os receptores e vai tirar o efeito do opioide. Você pode ter uma antianalgesia, você pode provocar hipertensão, levando até edema pulmonar,
e arritmias cardíacas. Então, o seu uso tem que ser fracionado para evitar esse tipo de efeitos adversos. Aqui só mais um adendo de opioides. Vamos falar de tolerância, né? A gente sabe que a tolerância e dependência são respostas adaptativas do sistema nervoso central ao uso crônico de opioides. Essa tolerância ela pode ser tanto inata, tá? Que ela é determinada geneticamente e pode acontecer com o uso de curtos períodos, né, agudo de opioides, mas a tolerância adquirida, que é o resultado do uso prolongado, é muito mais comum na prática médica. Tá? E o que isso ocasiona? Ocasiona um menor efeito analgésico e ansiolítico do uso desse opioide. Então o paciente vai no consultório, o médico tende a aumentar a dose, né, do opioide na tentativa de alcançar efeitos desejados, porém ele aumenta os efeitos colaterais por ele estar aumentando a dose, e isso com o tempo vai tendo influência em estados emocionais do paciente, né? Tomar cuidado com a indução de depressão de pacientes com o uso de opioide por causa da tolerância. E como seria então uma analgesia ideal? A analgesia ideal é aquela que a gente consegue atingir uma concentração plasmática maior do que a concentração efetiva mínima durante um bom período e sem ter efeitos colaterais. A analgesia ideal não é uma coisa fácil de se ter no dia a dia, mas a gente tem que ir adaptando a prática clínica para que a gente consiga chegar mais perto da analgesia ideal. E os anti-inflamatórios? Nós não falamos ainda de anti-inflamatórios e analgésicos. Devemos usá-los? Sim, logicamente. Os anti-inflamatórios têm uma ação sistêmica muito boa, né? Diminui citocinas, ele tem um efeito anti-inflamatório e analgésico muito bom. O uso dele faz com que a gente diminua o uso de opioides em pacientes, né? E diminuindo assim os efeitos adversos dos opioides e o efeito teto do opioide, né? Lembrar que os anti-inflamatórios devem ser usados apenas por curtos períodos, né? Uso agudo, né? Não usar cronicamente por causa de efeitos colaterais. E onde mesmo que atuam os anti-inflamatórios? Bom, não sei se vocês lembram, lá da cascata de inflamação, você tem a lesão celular, né, lá nas membranas, nos fosfolípides de membrana, que faz a liberação da fosfolipase A2, ali atuam os corticoides, né? Depois você tem a formação do ácido araquidônico e na COX, esse ácido araquidônico via COX é transformado em prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos, né? Os anti-inflamatórios atuam na ciclooxigenase, na COX. Aqui uma tabela, né, com os anti-inflamatórios conhecidos, né? Nós temos aí a classificação dos anti-inflamatórios. Aqui eu botei em negrito aspirina, o acetaminofeno, que já foi considerado também um anti-inflamatório, a indometacina, diclofenato, secorolaco, o ibuprofeno, naproxeno, cetoprofeno, nós temos os tenoxicans, piroxicans, nós temos a dipirona, que já foi também considerado um anti-inflamatório por causa da sua via de ação. Nós temos também os COX-2 seletivos, né? Celecoxib, parecoxib, etorixocoxib, entre outros. E os efeitos adversos dos anti-inflamatórios, né? Nós temos efeitos gastrointestinais, náusea, sangramento, úlceras, erosões, perfurações gástricas, diarreia. Nós temos efeitos cardiovasculares, hipertensão, redução da eficácia de antihipertensivos, insuficiência cardíaca, isquemia miocárdica, acidente vascular cerebral, tromboembolismo e disfunção plaquetária. Nós temos alguns efeitos renais, como retenção de sódio e água, redução da eficácia de diuréticos, então, insuficiência renal e hipercalemia. No sistema nervoso central podem causar cefaleia, né, apesar de também serem usados no tratamento de cefaleia. Podem causar tonturas, vertigens, confusão mental, agitação psicomotora, indução de depressão e redução de limiar convulsivo. E nós temos também alguns efeitos imunológicos, né? Induzem asma, rinite, urticária e até anafilaxia. Quando a gente fala de anti-inflamatórios, a gente tem que estabelecer, né? A gente usa o anti-inflamatório convencional
ou um anti-inflamatório COX-2 seletivos, né? A gente lembra que a COX-1 ela é construtiva, a COX-2 ela é indutível, né? A COX-1, você tem lesão gástrica maior, a COX-2, o uso crônico, a gente tem aí efeitos cardiovasculares maiores. E a analgesia deles? Ela é equiparada, na maioria das vezes. Um ou outro anti-inflamatório possui sim uma ação mais intensa que outros, mas essa diferença é discreta. Então a gente tem que lembrar que os anti-inflamatórios não seletivos têm um risco de lesão gastrointestinal muito maior do que os COX seletivos, mas o risco cardiovascular dos COX seletivos são maiores do que dos não seletivos. Vamos falar então de dipirona e paracetamol. Eles estavam lá naquela tabelinha dos anti-inflamatórios, já foram considerados anti-inflamatórios, mas hoje não são considerados anti-inflamatórios, e sim analgésicos comuns. O paracetamol, ele produz uma inibição central da prostaglandina, tá? E tem uma função na ativação de vias inibitórias descendentes, né? Na via inibitória da dor. Ele produz analgesia tanto isolado como multimodal, né? A gente vê o paracetamol também em formulações com opioides fracos e com anti-inflamatórios, tá? Cuidado com a dose máxima, porque o paracetamol induz, né, uma hepatotoxicidade. Bom, vamos falar da dipirona. A dipirona pode ser usada com doses antieméticas e analgésicas, né? Ela tem ação periférica em prostaglandinas, tem um efeito sinergismo tanto em serotoninas quanto em peptídeos, né? Os seus metabólitos, um deles é ativo e é inibidor seletivo de prostaglandinas F2. Então, antigamente se falava que não tinha a ação da dipirona e do paracetamol não eram muito bem conhecidas, né? A gente tem um artigo de 2006 que chama Desmistificando a Dipirona, que fala de dipirona e um pouquinho do paracetamol, que é interessantíssimo, né? E ele desmistifica alguns efeitos da dipirona e efeitos colaterais. Falar em efeitos adversos, né? A dipirona ela induz em pacientes reações anafiláticas, urticárias, hipotensão, tonturas, né? Principalmente quando feitas endovenosamente e com injeção rápida. E a gente tem a aplasia de medula, né? Ou a granulocitose. A granulocitose, inclusive, prejudicou a entrada da dipirona no mercado americano. O CDC não deixou a dipirona entrar no mercado americano por causa da granulocitose. Porém, estudos recentes, de 2006 para cá, mostram que a granulocitose acontece de 0,2 a 2 casos a cada 1 milhão de doses dia. Comparando com outros tipos de medicação que também provocam a granulocitose, é um risco muito pequeno. Então, a dipirona hoje pode sim ser usada com segurança. Tá? Existem medicações no mercado, inclusive anticonvulsivantes, que tem um número de casos em milhões de pacientes muito maior do que a dipirona. Vamos falar de alguns outros modelos de analgesia, né? Conceitos de analgesia. A gente tem a analgesia preemptiva, que é aquela analgesia que a gente vai fazer antes do estímulo doloroso. O paciente vai lá fazer um procedimento ambulatorial, uma cirurgia, né? A analgesia preemptiva, né, que você começa antes do estímulo, ela previne dor e ela diminui a memória da dor. Nós temos também a analgesia multimodal, que é aquela analgesia que a gente faz com várias classes de medicações, diminuindo a dose dessas medicações, né, doses mais baixas, evitando efeitos colaterais. E nós temos também a analgesia controlada do paciente. Pacientes internados, a gente pode colocar esse aparelhinho, né, onde o paciente aperta quando a dor, né, o analgésico não está tão efetivo quanto o paciente quer, ele vai lá, aperta o botãozinho e aí a gente consegue ir adaptando a analgesia dele de acordo com a necessidade que ele tem. Aqui é apenas uma tabelinha, tá, de um tratamento não opioide multimodal, né, que tem sido muito usado. Aqui a gente tem alfa-2 agonistas, né, tanto a dexmedetomidina e a clonidina, anticonvulsivantes, olha só, pregabalina e gabapentina, né, em suas dosagens. Nós temos aqui o antagonista NMDA, a ketamina,
a lidocaína pode ser usada endovenosa, em doses baixas, para diminuir o estímulo de dor. É muito usada na intubação orotraqueal, para diminuir o estímulo a intubação orotraqueal. Nós estamos aqui falando do paracetamol, como é uma escala americana, não tem dipirona. E aqui temos também anti-inflamatórios não esteroidais. Então, a gente pode fazer uma analgesia multimodal, né, para tentar melhorar o conforto dos pacientes. E os anticonvulsivantes, né? Nós temos bloqueadores de canal de sódio que estabilizam membrana neuronal, com diminuição da propagação, né, do estímulo. Né? A carbamazepina, a lamotrigina e o topiramato são muito usados em pacientes com dor crônica. Mas os mais utilizados recentemente, né, onde os estudos mostram maiores benefícios, são os gabapentoides. Tá? Eles diminuem a liberação dos neurotransmissores excitatórios. Eles não têm muito efeito sedativo, porque não tem atividade GABAérgica, né? Tem uma propriedade anti-hiperálgica e anti-alodínica, aumenta a sensibilização central de medicações, tá? Ele aumenta a analgesia, diminuindo o consumo de opioides, você pode ir transicionando, né? Diz que tem maior eficácia que opioides na dor dinâmica, ele diminui a tolerância a opioides, é usado também como ansiolítico, né? E tem uma analgesia que é equiparada, por exemplo, a anti-inflamatórios, tramadol e paracetamol. Outras terapias que nós podemos usar, né, para analgesia de pacientes, nós temos acupuntura, canabinoides, que está entrando, né, está na moda, fala-se muito hoje no uso de cannabis para pacientes com dor crônica e dor neoplásica. Nós temos eletroestimulação, hipnose, radiofrequências e bloqueios neurolíticos, entre outras. E aqui eu quero terminar falando um pouquinho de dor e pacientes em UTI. Nós temos um estudo de 1998 que fala que 71% dos pacientes internados em CTI têm incidência de dor. Em 63% desses pacientes a dor ela é moderada a grave, muito relacionada a pós-operatório, traumas e queimaduras, a dores crônicas que o paciente já vem, né, relacionadas a decúbito e relacionadas a estímulo de intubação orotraqueal. Eu até roubei um outro slide de outra apresentação aqui, peguei emprestado. Sedação e analgesia inadequada em terapia intensiva, né, ela aumenta a incidência de agitação nos pacientes em até 71%. Né? Você vê aqui que pacientes têm lembrança de bloqueio neuromuscular. Você faz o bloqueador neuromuscular e o paciente está com sedação baixa, né? 36% de pacientes com lembrança, né? 28% de pacientes que relembram de remoção de catéteres, né? Catéter vesical, catéter venoso central, PIA, né? Ou PAM, e lembranças desagradáveis, né? Atingem 90% desses pacientes, né? Então, atingir um nível de sedação ideal, no paciente de CTI é um desafio no dia a dia. Manter o paciente sedado e com analgesia, né, para que ele possa ter aí uma internação com conforto. Bom, hoje o que eu tinha para falar para vocês é isso. Espero que tenham aproveitado este simpósio. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. E quem sabe nos encontramos aí futuramente com mais alguma apresentação. Um abraço a todos.